Olá, meus amigos, bom dia. Sou eu, Jamile Davis, novamente aqui na TV Londres, trazendo mais um convidado muito especial para vocês. Hoje temos o prazer de receber o Dom Lancelotti, ativista político, bacharel em direito e fundador do movimento Gays com Bolsonaro, que hoje é conhecido como Gays Conservadores. Dom, que prazer tê-lo aqui, meu amigo. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Jamile, pelo convite. Estamos aqui. É até algo. Eu aprendi muito com o Dom a respeito do conservadorismo e os homossexuais, mas eu aprendi muito mais com ele que essa luta não é somente de quem faz a escolha que quer, do que quer fazer, do que da sua vida privada. Eu aprendi com o Dom umas dificuldades que talvez eu e você, e acho que até você, né, Dom, não sabia que você iria encontrar no caminho. Conta pra gente, conta pra nossa audiência a sua história um pouquinho. Então, o que acontece? Em 2016, eu gostava de acompanhar a eleição do Trump nos Estados Unidos. Então, o pré-eleição, eu entrava nos fóruns, que lá nos Estados Unidos, para quem não sabe, as pessoas têm o costume de ir fóruns. Então, antigamente não era rede social, Facebook ou o Orkut, antigamente, que existia bastante, né? O WhatsApp nem existia também. Estava no comecinho de tudo, e eu costumava entrar nos fóruns de discussões, Fóruns online. fóruns online, eu tenho os fóruns na internet. No Brasil eles costumavam chamar esses fóruns de os fóruns fascistas da internet, fóruns de extrema direita. Não, mas é um costume deles nos Estados Unidos a utilização desses fóruns, né, e aí eu costumava entrar para acompanhar a eleição do Trump nessa época. Sempre fui muito fã do Donald Trump como empresário, né, então eu gostava muito dos livros do Trump também. E achei sensacional a ideia dele, ser candidato a presidente. Comecei a acompanhar a eleição dele, aquele pré-eleição, e existiam vários grupos envolvidos naquela eleição. E, para minha surpresa, existia um grupo chamado Gays for Trump. E eu achei isso sensacional. Eu sempre fui desde criança, né, alguém muito curioso, um estudante bastante curioso, sempre gostei de ler. Eu aprendi inglês autodidata, então aprendi inglês lendo livros, na época então vendo série, na época era até lan house, eu pagava 1 hora para baixar o episódio e 1 hora para assistir, cara, faz um pouquinho de tempo já, né. Foi ontem, E é sabia 15. e aí nessa época eu me envolvi bastante na eleição, descobri esse Gays for Trump, eu: "Cara, como assim essa ideia de gay de direita?". Porque como eu ia dizendo, eu sempre depois que eu me entendi homossexual, eu nunca fui uma pessoa, mesmo sem me descobrir homossexual, uma pessoa de esquerda. Eu sempre, tipo, fui criado num lar, evangélico, né, minha família eu sempre fui criado naquela ideia de família Uhum, acolhedora, né, minha mãe sempre me ensinou a respeitar as pessoas. uhum. Respeite as pessoas, independente de qualquer coisa. Ninguém te fez nada, se alguém não mexeu contigo, por que que você vai mexer com alguém, né. E aí, eu nunca me entendia como uma pessoa de esquerda, Independente de raça, cor, de religião, nada. nada. E aí eu comecei mas assim, no Brasil a gente tem essa ideia de que, todo gay é de esquerda. Uhum. E eu ficava: "Caramba, como assim tem gays defendendo o Trump?". E aí entrei de cabeça nessa história, literalmente, conheci várias pessoas que estavam envolvidas nesse movimento do Gays for Trump. O Peter Boykin, que foi o fundador do Gays for Trump, agora a gente está aqui, né, nesse pós-reeleição do Trump, digamos assim, 4 anos depois, né, da derrota de 2020, em que um gay, que é um dos outros integrantes do Gays for Trump, ajudou o Trump a ser eleito na Pensilvânia, né. Então assim, como assim um gay de direita? E aí guardei aquela ideia de Gays for Trump, gay de direita, a gente tá isso eu estou falando, tipo, de 2016. No Brasil não existia, porque eu ficava assim: "Cara, eu queria tanto que isso existisse no Brasil", porque no Brasil é assim, o gay é de esquerda, então ele é do PSOL, ou ele é do PT, ou ele vai usar a camisa do Che Guevara. E nessa época, com essa ideia dos Estados Unidos, vendo Gays for Trump, eu guardei aquela ideia: "Ah, tem talvez um dia no Brasil isso venha a acontecer". E aí que veio o nosso dito cujo Jair Bolsonaro em 2018, e eu pensei assim: "Poxa, a ideia é agora de tirar essa ideia do forno", né, estava guardada lá, e aí coloquei o Gays for Bolsonaro não pegaria no Brasil, Uhum. coloquei um gays com Bolsonaro e pegou, né.
graças ao movimento, hoje estamos aqui na TV Londres, né, falando aqui com você, né, logo após o Liberty Forum, que foi sensacional, um evento sensacional. E aí, essa ideia do gay de direita no Brasil começou a aparecer, modéstia à parte. Óbvio que eu não estou aqui querendo esconder a história do Clodovil, que o Clo era o nosso maior ícone, um gay de direita, ele sempre dizia: "Eu sou de direita", né, no Brasil. Então, essa ideia de gay de direita como movimento político começou a ter mais força após o gays com o Bolsonaro. E é o que o movimento político, digamos assim, porque nos Estados Unidos, além do Gays for Trump, existe uma instituição chamada Log Cabin Republicans, Hum, que são os gays do Partido Republicano. São os gays conservadores que defendem pautas da família, que não defendem a sexualização precoce de crianças, que são contra o aborto, que defendem a liberdade religiosa de você poder ir à igreja. Porque no Brasil, a gente tem que sempre fazer esse paralelo, assim. No Brasil, o movimento LGBT ensina aos homossexuais que a igreja quer matá-los, que os conservadores querem matá-los. E não é isso que acontece. Então, assim, todo esse histórico, né, de gay de direita me ajudou a entender essa parte do porquê um gay de direita, do porquê de eu poder ser gay e ser católico, do porquê de eu ser gay e ser conservador. Né, mas assim, mesmo a história dos gays de direita, né, se a gente for buscar um pouquinho na história, não é tão fácil assim. Como você estava falando, a gente sempre até expliquei um pouquinho antes como que funciona. No histórico, os gays de direita estão no meio, sim. a gente fica naquela discussão com a igreja. Preste atenção nisso, tá, porque isso Hum, foi uma facada no meu coração, tô falando sério. Quando eu escutei do Dom isso, eu me senti assim: "Ok, a gente precisa prestar atenção nisso, melhorar e mudar". Dom, quando nós estávamos conversando previamente, você explicou para mim essa situação, eh, da dos homossexuais na política, onde vocês sabem o que vocês querem, o que vocês defendem, mas vocês não se encaixam em lugar algum. Por favor, explica para nossa audiência o que é que isso significa, como é que vocês se sentem com relação a isso? então, no histórico do próprio, movimento dos gays de direita, né, LGBT conservatism, é como se a gente estivesse bem no meio, né, a igreja estivesse acima dessas questões religiosas, digamos. Então, eu tenho muitos amigos da igreja, evangélicos, católicos, que aí eles dizem assim: "Ah, você não pode ser um gay cristão, você não pode ser um gay católico, porque a doutrina diz isso, e você tem que seguir isso e aquilo ali". Então a gente fica aqui no meio. Nós não somos de esquerda, então a gente empurra a esquerda, porque a gente tem plena consciência de que nós não defendemos valores de esquerda, então a gente rejeita a esquerda, e a gente continua aqui no meio. E aí a gente tenta ir para a direita e para os conservadores. E aí os conservadores dizem assim: "Não existe gay de direita, você não, o conservadorismo não aceita ninguém de direita e tal". Então a gente fica sempre nesse meio. Aí tem essas questões religiosas empurrando a gente, a esquerda empurrando a gente e a direita empurrando a gente. Então a gente fica bem nesse meio, só que o que eu tento fazer, o que eu tento explicar aos homossexuais, primeiro que questão de sexualidade, você tem que ter uma autoaceitação, né. Muitos homossexuais me procuram: "Dom, eu sou um gay de direita, eu sou um gay católico, eu sou um gay conservador, o que é que eu faço?" Eu primeiro falo assim: "Você se aceita? Se você se aceitar, ou se você se aceitar, você pouco vai importar a opinião de qualquer outra pessoa sobre você". Então, assim, essas questões da igreja, eu sempre explico com as letras do catecismo. Muitos, homossexuais falam assim: "Eu me afastei da igreja católica". Primeiro que o movimento LGBT quer que você se afaste da sua fé, quer que você se afaste de Deus. Então eu falo assim: "Ó, a igreja não quer acabar com você". A igreja simplesmente no catecismo diz que aos homossexuais tem que ser dado o Amor. acolhimento, o carinho, o respeito. Não é o dom que está inventando isso, é a letra do catecismo da Igreja Sim. Católica, né. Eu cresci num lar evangélico. Nunca ninguém disse assim: "Ai, eu vou te matar porque você é homossexual". Assim, a questão da esquerda, eu fico até tranquilo, não somos de esquerda. Eu, mais centenas de milhares de homossexuais, a gente só quer viver nossa vida em paz, né. Uhum. Eh Queremos formar famílias, queremos, casar, né, queremos ter a nossa própria família, nossa própria casa, nosso trabalho e viver em paz.
E a questão de direita, eu sempre falo isso e arranjo uma confusão nas minhas redes sociais, que eu falo: "Conservadorismo não é ideologia, não existe o a Jamile". Esquerdista é conservador. Eles querem conservar o que eles possuem, que é de errado. Geralmente o que é que eu ouço? "Não, esse con e essa sua forma não se encaixa no meu conservadorismo". Mas você pode ter o seu conservadorismo e eu posso ter o meu conservadorismo. Só que assim, conservadorismo não é ideologia. E é até bonito, eu uso bastante o exemplo do Kirk, né, que o Kirk é um dos filósofos, digamos, escritores do conservadorismo, e que ele fala que variedade e diversidade são características de uma grande nação. É necessário. Dentro do próprio conservadorismo existe as pessoas que defendem as ideias do Burke, que defendem as ideias do Kirk. Por que que então Elas se identificam mais com essas aí por ideias. que que dentro eu não posso ser um gay conservador, porque não me encaixo no conservadorismo que a Jamila entende? Não faz sentido isso. Então, isso é sensacional, porque assim, muitos conservadores não entendem isso. Não, eles não é que não entendem, gente, não sabe. O povo É, é às burrinho vezes é falta mesmo. de conhecimento. É burrinho mesmo, um QI quase que 13, né. Então a gente está mudando isso exatamente porque essa é a questão e porque eu fiquei tão honrada de ter essa oportunidade de falar com você, Dom, porque eu não sei minha audiência, roça a audiência, mas pouco me importa o que você faz em 4 paredes, meu amigo. É isso mesmo. O que eu quero saber é se você defende a liberdade, a família, a sua pátria, os seus amigos, É isso as mesmo. o a oportunidade de falar quando lhe é dado ou não, porque você também pode fazer isso pelas redes sociais. E eu acho que, o que você está descrevendo aqui pra gente, que fica aí a mensagem, pelo menos foi assim que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é que você rejeita a esquerda te rejeita, Uhum, porque eles não querem sim, defender família, liberdade. Você tenta se encaixar no conservadorismo, mas teve que sair e fazer um movimento, sim, maravilha, a gente gosta assim. Não existe, cria, é isso mesmo. levando em consideração o que já está fazendo, copiando e colando, porque a esquerda faz isso o tempo inteiro, por É que que a isso gente não mesmo, pode fazer? sim. Então, como é que você acha que a gente pode estar ajudando o movimento dos gays conservadores? Vou te dar um exemplo, eu tenho, como eu ia falando, eu tenho muitos amigos, evangélicos, católicos. Uhum. Que acontece? Geralmente, eu falo até para os nossos deputados, né, lá que a gente tem lá no Brasil. Muitos homossexuais chegam para esses deputados que são, próximos da igreja, que são pastores, alguns que são da igreja católica, e falam assim: "Oi, o senhor deputado, sou homossexual, admiro o seu trabalho, parabéns, gostaria de fazer mais". Aí tem deputados nossos que falam assim: "Romanos, capítulo 1, versículo tal, Hum. Levítico, aí fala assim: "Parabéns, né, meu jovem, por seguir isso, mas se arrependa". O cara não tá querendo dizer isso, Jamile. O cara não tá, ele tá imagina, você é uma deputada, eu admiro o seu trabalho, chego pra você, te dou parabéns pelo seu trabalho e você: "Oi, Dom, obrigado pelo reconhecimento, mas olha, Romanos capítulo 1, versículo Levítico, porque a homosse", o cara não tá procurando isso. Você deveria virar para esses Você pombos sujos, não, dizer o sabe o que seguinte eu falo? fala aí. Eles falam assim: "Dom, Romanos 1, capítulo não sei das quantas, Levítico", aí eu falo assim: "300 dias par". Você entendeu? Porque eu não tô procurando um auxílio bíblico, um Não, estudo isso a gente procura na bíblico, igreja, não é isso. por política Aí é outra coisa. geralmente eu falo com os deputados que eu tenho mais proximidade para falar, eu falo assim: "Acolhe esse cara". Porque ele sabe que ele não é de esquerda. Se ele for, ele não vai nem tentar chegar perto da esquerda, porque a esquerda tá empurrando ele, porque a esquerda não quer o cara, uma pessoa, um homossexual de direita, né. Então acolhe esse cara, ele não tá procurando uma cura gay, né, não é isso que ele tá procurando, ele tá procurando só um acolhimento. E às vezes eu digo assim, a pesso tem gente, vamos digamos assim, um exemplo dos seus seguidores. Tem gente que olha pra você, Jamile: "Caramba, quero ser igual a Jamile, quero fazer o que a Jamile faz". E aí a pessoa vai te elogiar, aí você: "Não, Romanos, Levítico". Eu não tô falando que não é pra você ajudar a pessoa com a palavra de Deus, não tô falando isso. Mas às vezes a pessoa não tá procurando aquilo. Aí a pessoa é um homossexual,
O cara diz que pra você que é homossexual, aí você olha a doutrina faz totalmen é o caminho totalmente errado. E às vezes eu falo isso, a nós usa as armas certas no momento errado. Além de errado, é burro, né, vamos falar aqui a verdade, porque por que que é burrice? Porque uma das armas que a esquerda utiliza, essa sedução que tá cap ai gente, me atrapalhei toda aqui com o português. Capturando os nossos jovens. O que é que acontece? A direita não lhe quero, Romanos, né, vou lhe dar a Bíblia, que vale a pena, viu gente, é um manual, leia. Sim. Mas isso é você e É Deus, isso. tá. Procura Clodovil tá essa frase, o Clodovil falava: é? "Na minha sexualidade, ninguém vai interferir". Eu tem até um vídeo dele que ele fala: "E se colocar o dedo na minha cara, eu corto o dedo". Uau, A minha sexualidade eu vou resolver com Deus. Entre a minha sexualidade e Deus, ninguém vai se meter. Clodovil é sensacional. elegantérrimo, mas tá Entendeu? na hora de e a esquerda ela faz isso, ela pega a nossa ignorância, burrice, porque é burrice, tá, não é seu trabalho a não ser que você seja um padre ou um pastor, e aí você fica na parte religiosa, mas não é nosso trabalho estar catequizando ninguém, pregar, falar a palavra de Deus, quem quiser que fale. Mas é burrice, porque o que que a esquerda faz? A esquerda sedutora, venha para o movimento É, a esquerda puxa. LGBT. É isso mesmo. Fala aí pra galera o que é esse movimento, o que é que tem feito de bom para os gays? Eu costumo dizer hoje, em 2024, que o movimento LGBT é o movimento que mais atrapalha a vida dos homossexuais. No começo, valeria a pena, que realmente era por, questões de direitos, porque como que o movimento LGBT surge? Quando é crime você ser homossexual. Eu estou falando de 1869, final do século XIX, né, numa Europa ainda, bastante dividida nessas questões de guerras e tal. E aí o Estado ele criminalizava você ser homossexual. E aí teve que um ativista escrever uma carta para o Congresso, na Alemanha, na Prússia ainda, era Império Alemão, porque no Império Alemão era pra você ser homossexual era criminoso. Então um ativista escreveu uma carta e disse assim: "Ó, o Estado não deve interferir na vida do indivíduo, por que vocês vão me prender porque eu sou homossexual?". O movimento LGBT surge aí. Só que em 2024 parece que para o movimento LGBT, nenhum gay mais é preso ou morto por ser homossexual. Eles esquecem o que acontece no Oriente Médio. Eles esquecem o que acontece em países como o Irã, né. Eles esquecem o que acontece em países como a China, que as pessoas trans vão comprar um pão na padaria, elas têm que ir escondidas, porque se o Partido Comunista Chinês descobrir que você é trans, você é preso num campo de trabalho forçado. Eles esquecem o que acontece com homossexuais na Nicarágua, Isso não é aula de história não, tá gente, é agora, é agora. 2024. É porque a as pessoas não entendem, né, É, eu tô aí onde que o movimento LGBT vai atrás de liberdade? No Brasil, que o Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo, pelo amor de Deus. Isso não faz o mínimo sentido. O movimento LGBT ele perdeu a mão, né, mas eu acho assim, eu digo que nem perdeu, Jamile, é caso pensado. sempre. Porque quem pensa o movimento não é um militante que a gente encontra, eu moro no Brasil, mas um militante que a gente vai encontrar na Avenida Paulista, não é aquele militante andando ali na Paulista que pensa o movimento LGBT, não, vem de cima, né. Para aquele militante ficar defendendo e usando blusinha de Che Guevara chamava os outros dos piores nomes possíveis. Matava, É, homossexual no paredão. campo trabalho forçado, né. Fidel Ca ai, mas hoje eles dizem assim: "Fidel Castro perseguiu, mandou matar e prender homossexual". Mas em 2009, 2007, o Fidel Castro soltou uma notinha de desculpas. "Ai não, mil desculpas, meus amores". Aí hoje para eles servem, né, que o Fidel "Não, mas o Fidel Castro se arrependeu". Oh, pelo amor de Deus, para você vir em 2024 tendo homossexual sendo morto. No Irã, como eu citei, no Irã, eh, os homossexuais são forçados a arrancarem o próprio órgão genital, os homens. Não existe homossexual no Irã. Você acha que o Dom, poderia viver no Irã sendo homossexual? Não poderia. Porque o mínimo trejeito feminino, o Estado já entende que você quer ser mulher. Se você quer ser mulher, você vai ter que colocar a vestimenta de mulher, você vai ter que andar com uma autorização de que você é mulher, e se eu quiser arrancar ou ainda não estou preparado para arrancar o meu órgão genital, eu tenho que andar com a declaração do governo, eu estou falando de 2024, tá. Eu tenho que andar com a declaração do governo de que daqui a 15 dias, 30 dias, 3 meses, eu vou arrancar meu órgão genital. Ah, sabe o que o movimento LGBT fala?
Dom, você tem que agradecer, porque o Estado iraniano é um case de sucesso mundial, porque eles financiam você arrancar o seu pênis. Uau! Aí você imagina, como que, eu, um homossexual, vejo outros homossexuais defendendo esse tipo de coisa. Porque eles vêm pra mim, assim, os que a esquerda, né, porque o que eu mais falo é que nós homossexuais de direita deveríamos estudar bastante pra debater isso, Hum. pra aparecer num debate com isso. Mas os de esquerda, eles vêm dizer pra mim falando assim: "Você fala muito de boca cheia, o Estado iraniano ele paga pra financiar a cirurgia de transição de gênero, de sexo. O Brasil deveria fazer igual". Você entendeu? É isso que acontece. E assim, eu fico feliz que em 2024 eu tô aqui na TV Londres, né, existe um ícone que é o Oscar Wilde. Oscar Wilde foi um escritor, né, embora, tenha nascido na Irlanda, né, ele aconteceu com o Oscar Wilde aqui em Londres, uma das piores coisas que poderia acontecer na vida dele, que ele foi preso, ele foi julgado simplesmente porque era homossexual, por atos homossexuais que eram criminalizados na época. Ele passou praticamente por toda as prisões de Londres, né, e o Oscar Wilde foi preso por ser homossexual aqui em Londres. E hoje, em 2024, 130 anos depois, estou eu, um homossexual, falando de Hum. liberdade em Londres. Isso é bem e assim, um outro detalhe que pouca gente sabe, Oscar Wilde era homossexual, né, embora não se entendesse na época dessa forma, ele tentou de todos os jeitos, logo após ele sair da prisão, ele foi para um retiro católico, e ele tentou de todas as vezes é meio emocionante É, mesmo. é. E ele tentou por todas as vezes antes de falecer, se reaproximar da igreja católica, O que eles antes fizeram? antes de morrer. Renegaram? Porque antigamente era bem difícil esse negócio, Hum. precisava era uma burocracia, tinha que Sim. ter carta, recomendação, aquelas coisas. Mas assim, eu fico feliz porque na biografia do Wilde, ele conta que ele foi batizado antes de morrer. Oh, No leito de morte, né, ou tipo 1 mês, 2 meses antes de falecer, ele foi batizado, recebeu um padre no hospital onde ele estava e ele foi batizado. E isso é sensacional, você entendeu? tem um jeito, ou seja, A gente falou bastante disso, né, no Liberty Forum, que é: "Tenham coragem". É o versículo da Bíblia: "Não tenhais medo". Se a gente ficar se acovardando, né, a gente só perde, a gente tem que ter coragem a gente defende a verdade, Jamile. sim, Então a verdade, ela sempre vai ser a verdade. é Josué, tá? Seja forte e corajoso. É isso, a gente defende a verdade, então a gente tem que ter coragem, porque se a gente não tem coragem, se a gente não estuda, se a gente não vai, né, à luta de realmente defender a verdade, quem não defende os nossos valores vai, você entendeu? É por isso que eu mais falo para os homossexuais: estudem, tenham coragem, não precisa você ser igual a Jamile nas redes dela, igual o Dom que se expõe, faça a sua parte da sua forma. Você costuma falar isso bastante, cada um tem uma função, Todo né. mundo tem uma função. Eu e escutando tudo que você está falando aqui, eu fico pensando, né, o quanto que a gente ainda tem para aprender e para agir. E você nunca vai deixar de aprender, você nunca vai parar de aprender, porque a gente evolve, desenvolve e novos problemas vão estar surgindo e a gente precisa, eh, juntos caminhar com qualquer escolha que nós estejamos fazendo para nossa vida pessoal, a gente luta pela causa. E o momento hoje, como você comentou do Liberty Forum, onde pela primeira vez aconteceu esse Fórum da Liberdade aqui em Londres, dando voz às pessoas que estão lutando pela liberdade, você é um deles. E eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa comunidade brasileira aqui na Grã-Bretanha, aqui em Londres, e esteja à vontade se tem alguma coisa que nós podemos fazer para estar ajudando o movimento cada vez mais. Eu tenho certeza que eu e a nossa audiência vai ficar muito feliz, porque o que importa é que o nosso inimigo é muito maior do que a gente. Sim. Então, eu comecei a me envolver com política em 2010. Lá se vão aí 15 anos, né, envolvido com política. E eu costumava pensar antigamente, quando a gente está começando um projeto, quando a gente tem medo de começar, né, o importante é começar, mas quando a gente tem medo, eu costumava pensar assim: "Caramba, eu tô sozinho, não vou caramba, eu vou falar algo, vai ser uma besteira, ninguém vai entender". E hoje eu sei que eu não tô sozinho. Eu até falei: "Eu tô em Londres, falando Uhum. de liberdade, na terra de Oscar Wilde", né, onde o Oscar Wilde passou pelo que passou,
E eu gosto de uma frase que é assim: "Eu não falo do que eu defendo, pra mudar a cabeça de ninguém. Eu não quero que a Jamile pense igual o Dom, não quero que ninguém pense igual o Dom. Eu falo para que as pessoas que defendem tudo que eu defendo, saibam que elas também não estão sozinhas". Um dia eu achei que eu estava sozinho. Quando em 2018 eu criei Gays com Bolsonaro, eu achei assim: "Caramba, essa página aqui vai ter o quê? 15 seguidores". Cara, eu sou lá de Fortaleza, eu moro num bairro de, menor IDH da cidade. Vai ter 15 seguidores. Teve 15, teve 50, teve 500, teve 1.500, teve 16.000 e hoje a gente tá com quase 60.000, 70.000. Se juntar todas as minhas redes sociais, tá pra lá de 1.000.000 de seguidores. Então, assim, o importante é: comecem. Não tenham medo de começar, porque o primeiro passo é esse, ter coragem, né. A gente precisa ter coragem e ter coragem de começar. Geralmente a gente ouve bastante assim: "Ai, sou um conservador, por qual livro eu começo?". Eu brinco, né, com os meus seguidores: "Lava uma louça primeiro". Ah, o Jordan Peterson é que fala: "Arrume o seu quarto, clean your room". Mas é isso. E aí o recado que eu deixaria é esse: eu primeiro agradecer, né, que a comunidade brasileira aqui em Londres, a TV Londres, pelo espaço para estar falando aqui, e que essa seja a primeira de muitas outras oportunidades de visitar e falar de liberdade aqui, na TV Londres. Muito obrigado. Muito obrigada a você. Gente, esse é o Dom Lancelotti. Vamos deixar as redes dele para que você possa segui-lo, acompanhá-lo, enviar para um amigo, um parente e até aprender, porque eu não sento com o Dom para conversar, eu sento para aprender. Muito obrigada, querido. Eu agradeço. E aqui ficamos, é a TV Londres. O mundo passa por aqui.